na sua apresentação, 5 minutos a Tá mais. bom. Tá livre, não tem problema. Eleitoral de Belo Horizonte, Minas Gerais, ex-governador, participa como membro da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. E antes de nós passarmos a palavra para o senador, eu gostaria de pedir para Marli fazer as primeiras considerações, Marli, para, na sequência, a gente poder, então, iniciar o nosso debate. Ok, boa noite a todos, um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigada, senador, por ter aceito o nosso convite. Gostaria de pedir, então, que durante a fala do senador, todos mantenhamos os nossos fones em mudo, para não atrapalhar a fala dele, tá bom? E depois, quando a gente tiver o debate, nós vamos abrindo, cada um que faça a sua pergunta pode abrir o seu microfone. Também avisar que nós estamos gravando esse evento para passar depois para as pessoas que não puderam estar conosco aqui. Muitos ainda estão com a sua agenda muito atribulada, principalmente hoje com o que aconteceu em São Paulo, está bem complicado. Mas nós vamos depois liberar para vocês o vídeo para que possam assistir. E agora, com você, senador, por favor. Muito obrigado, senhora Marli. Eu quero, em primeiro lugar, dar boa noite a todas as senhoras e senhores que nos acompanham, cumprimentar de modo especial o presidente Nabil, que preside o Instituto Unidos pelo Brasil, cumprimentar todas as senhoras e senhores pela iniciativa da criação dessa organização da sociedade civil preocupada com os rumos do país, e saudá-los. E agradeço muito o convite que foi formulado, é uma honra estar aqui, tratando das reformas de modo geral, mas em especial do tema de meu agrado, até do tema da minha área acadêmica, como professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a minha carreira, que é a reforma administrativa. Mas antes de entrar na reforma administrativa, como o presidente Nabil há pouco me instigava, pelo menos, eu quero reiterar que nós temos hoje uma oportunidade muito rara no Brasil. Nós temos um Congresso composto, na sua esmagadora maioria, por pessoas que querem fazer reformas estruturantes no país. Há um ambiente muito adequado para isso. Eu digo sempre que se nós tivéssemos esse Congresso, nesse perfil, no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil hoje seria muito diferente. Eu participei do governo Fernando Henrique, no Ministério, primeiro do Trabalho, depois no Ministério da Justiça, e fui testemunha das dificuldades que naquela época tivemos na questão congressual. Hoje a situação é diferente. A maioria do Congresso é composta de parlamentares que têm sensibilidade para os temas da reforma. A votação da reforma previdenciária foi o exemplo disso, inclusive capitaneada praticamente pela própria Casa Legislativa. O próprio tema da reforma tributária, que hoje é vivificado por uma comissão mista formada por parlamentares da Câmara e do Senado, também tem esse mesmo viés. E a reforma administrativa, que é o tema aqui de nossa conversa de hoje, ela, na verdade, está calcada numa proposta de emenda constitucional número 32 do governo, mas proposta essa que, me permite a expressão, saiu quase a forceps, porque houve uma resistência do próprio governo em encaminhar essa proposta ao Congresso. E, no caso da reforma administrativa, essa reforma só pode ser iniciada, ser implementada, evidentemente, com o beneplácito, com a iniciativa do governo, em razão da necessidade da autoria do tema e da responsabilidade pelo tema da administração pública. Então, a frente parlamentar, que eu tenho a honra de integrar, presidida pelo deputado, meu conterrâneo, Thiago Mitrô, ela trabalhou de modo insistente nos últimos meses, nos meios de comunicação e juntamente com várias organizações da sociedade civil e com apoio, aliás, de grandes institutos que a sociedade civil mantém, como o Instituto República, a Fundação Lema, a Fundação Brava, o CLP, exatamente com o objetivo de sensibilizar o governo da emergência, da importância e da relevância da reforma administrativa. E eu digo dessa importância dessas reformas, antes de entrar no tema específico da reforma administrativa, exatamente pelo fato de que o Estado brasileiro é um Estado ainda, infelizmente, pouco estruturado para fazer frente às nossas necessidades. O que aconteceu ao longo das últimas décadas é que o Brasil, entre 1930 e 1970, foi o país que mais cresceu no mundo economicamente, mas nós não fizemos, ao mesmo tempo, e mesmo depois disso,
reformas estruturantes no Estado brasileiro, como aconteceu em diversos outros países no mesmo período, antes deles ou depois desse período, de modo a modernizar o aparato do Estado brasileiro. O aparato do Estado significa exatamente a estrutura tributária, com toda a sua burocracia, mencionada há pouco pelo presidente Nabil, mencionado pela senhora Marli, da mesma forma a questão relativa à previdência, porque sempre fomos um país com um grande crescimento demográfico e agora isso não existe mais, então a reforma previdenciária torna-se muito importante, e agora a reforma do próprio Estado brasileiro, que é um tema que, infelizmente, nós ficamos muito tímidos na história do nosso país, e ela se iniciou com o primeiro esforço ainda no tempo de Getúlio Vargas, no tempo do Estado Novo, com a criação do DASP em 1938, depois teve uma segunda onda, palavra da moda hoje, infelizmente, no regime militar, com o ministro Hélio Breuton, em 67, depois tivemos o grande esforço do ministro Brescia Pereira, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, que culminou com a proposta de emenda, com a emenda constitucional 19 de 98, mas de lá para cá nós já temos 22 anos em que praticamente nada foi feito. E o resultado disso, na questão tributária, na questão administrativa e mesmo na questão previdenciária, né, previdenciária tivemos várias reformas pontuais ao longo desse tempo, mas basicamente na administrativa e tributária, que são irmãs siamesas, é que o Estado brasileiro acabou, infelizmente, contribuindo muito para o chamado custo Brasil, que é um dos temas que eu sei que é interesse do Instituto, porque isso afeta a nossa competitividade internacional. O ônus que o Brasil enfrenta para competir é muito delicado. Eu dou sempre o exemplo, presidente Nabil, como sabem, sou de Minas Gerais. Minas Gerais é um grande produtor de minério, e temos também aqui em Minas grandes siderúrgicas, não só a Usiminas, a Açominas, a Gerdau e várias siderúrgicas estão aqui no nosso estado. Um braço da CSN, entre outras, e é interessante dizer um dado verdadeiro. O minério de ferro é extraído das nossas montanhas, entra num trem, vai para o Porto de Vitória, embarca no navio, navega meio mundo, vai à China. Chega na China, é levado uma siderúrgica transformada em aço, entra no navio de novo e volta para cá. Chega em Vitória, entra no trem, e esse aço chega aqui na fábrica da Fiat, que é uma das maiores fábricas de automóveis do mundo, na região metropolitana de Belo Horizonte, e esse aço é mais barato do que o aço produzido na Usiminas, que está a poucos quilômetros da mina de ferro. E nós temos todas as condições técnicas de fazer. O aço é da mesma qualidade. Então, é impressionante, de fato, como o custo Brasil, decorrente de questões tributárias, trabalhistas, previdenciárias, da infraestrutura, da falta de foco na gestão pública durante tantas décadas, inibe o crescimento brasileiro. Nós sabemos, e os senhores sabem melhor do que eu não sou empresário, sou um servidor público de carreira, mas sabem melhor do que eu, que o ambiente negocial adverso inibe os investimentos, inclusive estrangeiros, que nesse momento são imprescindíveis para a nossa infraestrutura. Se durante décadas o Brasil pôde se bastar a si mesmo, conseguindo algumas melhorias e alguns avanços, graças à poupança interna, investimentos do governo, do poder público, em tempos passados, hoje isso já não existe mais. Ninguém tem a ilusão de que o Estado brasileiro, o poder público dos 3 níveis, tenha condições de fazer face, por exemplo, às demandas de infraestrutura que são gigantescas no Brasil. Se nós não tivermos aporte do capital privado, quer nacional, hoje em dia reduzido, e especialmente internacional, dificilmente nós vamos conseguir uma infraestrutura compatível com a economia brasileira. E nós ainda estamos, infelizmente, há anos-luz em matéria de infraestrutura do que os outros países. Vocês vejam, dou aqui, permitam-me mais um parêntese, nessa terrível pandemia que vivemos, o tema da educação. Um ano perdido na educação. Por quê? Não há infraestrutura de informática, de internet, que permita que os alunos das redes públicas, em especial, tenham aula no Brasil lá fora. Porque a realidade que eu vivo em Belo Horizonte, que os senhores vivem em São Paulo, em Brasília ou Rio de Janeiro, não é a realidade do interior do Brasil. Então, as escolas não têm internet, os alunos não existe cabeamento nas cidades. Então, nós estamos aí, estou dando um exemplo, mas não precisa ir longe, basta ver o nível das nossas estradas, buracadas, da falta de telefonia celular, da falta de portos, das dificuldades dos nossos aeroportos, a dificuldade das ferrovias e tantos problemas que temos, porque a nossa infraestrutura ainda é muito primitiva, infelizmente. Estou trazendo todo esse panorama para reiterar a importância de termos uma melhoria da gestão pública. E por que eu insisto, presidente Nabil, no tema da gestão pública?
Porque de nada adiantará nós termos as melhores políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, de fomento econômico, se nós não tivermos de maneira muito clara, de maneira muito ousada, um cabedal de instrumentos de gestão pública moderna. Eu sou convencido, graças a quase 40 anos de experiência em gestão pública, não só acadêmica como prática, pelos cargos que passei, pelos vários esforços que realizei de gestão pública na administração estadual e federal, de que a gestão pública é a chave para o sucesso ou para o insucesso. Porque nós só vamos melhorar, por exemplo, a educação, que é evidentemente, um antecedente necessário. É um fator fundamental para nós avançarmos no combate ao custo Brasil, na melhoria da escolaridade do brasileiro, do nosso nível de instrução, que é menor do Paraguai, como sabem, o ensino médio, a escolaridade média do brasileiro. Mas não adianta só exclusivamente a política pública de educação, que é claro, é fundamental e importante, mas se nós não tivermos uma boa gestão, aí não adianta colocar dinheiro, o dinheiro vai pelo ralo. Então, a gestão é relativa, mas a gestão, infelizmente, durante 500 anos do Brasil, 5 séculos, nunca foi considerada importante por ninguém, nem pelos governos, nem pelos empresários, nem pela sociedade civil, nem pelas universidades, nem pelos sindicatos, nem pelas academias. Então, sempre foi o patinho feio. Se eu perguntar aqui nessa seletíssima audiência de empresários o nome de um grande ministro ou de alguns ministros da Economia ou da Fazenda, vários nomes surgirão aqui. Mas se eu perguntar o nome do ministro responsável pela administração, fora o do Bresser Pereira, que eu citava há pouco, e do Hélio Beltrão, que eu citei também, eu acho que dificilmente aqui alguém vai lembrar de um nome do responsável pela pasta da administração, que sempre foi uma atividade considerada secundária, como eu disse, periférica, de segunda grandeza ou até de quarta grandeza. Isso representa um grande ônus para o Brasil. A própria reforma administrativa do ministro Bresser, do Fernando Henrique, ela iniciou-se, mas ela não se completou, inclusive no próprio segundo mandato do presidente Fernando Henrique. E o resultado é que temos, infelizmente, uma administração pública muito defasada dos países mais modernos, dos padrões da OCDE e até de nações, em tese, até mais atrasadas economicamente que o Brasil, mas que avançaram nesse campo. E não há dificuldade para fazer uma reforma administrativa, minhas senhoras e meus senhores. Por quê? Não precisa se inventar a roda. O mundo já apresenta os diversos instrumentos. Já existem mecanismos que foram feitos em Portugal, na França, experiências que são do século XIX e que nós ainda não implementamos no Brasil, como, por exemplo, a chamada burocracia estável. A palavra burocracia, também se me permite, ela é muito criticada, mas ela é como o colesterol, ela tem um sentido bom e um sentido ruim. A boa burocracia é imprescindível para o bom funcionamento do Estado. Ela protege as instituições e deve existir. Ela não pode existir em excesso, como acontece entre nós, quando ela se transforma numa burocracia que inibe a atividade empreendedora, inibe, inclusive, o próprio gestor público. E o resultado disso, infelizmente, é o atraso, é a falta de coragem, de ousadia na aplicação dos recursos públicos. Então, não precisamos inventar a roda. Nós precisamos, tão somente, de aplicarmos no Brasil diversos institutos, evidentemente adaptados, que já correm pelo mundo afora para avançarmos. Mas, para isso, é claro que parece fácil, mas, para isso, tem de haver algo que é imprescindível para termos uma reforma administrativa plena e verdadeira. Mais do que na reforma tributária, muito mais, e do que na reforma previdenciária. Vou explicar o motivo. Na reforma previdenciária, na reforma trabalhista, na reforma tributária, 3 reformas importantes, trabalhista, previdenciária e tributária, elas se exaurem, elas acontecem meramente com a mudança das leis. Mudando as leis, nós temos o efeito da reforma tributária, da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, ainda que tenha o desdobramento dos tribunais. A reforma administrativa, não. Não basta a mudança da lei. É imprescindível a mudança da cultura organizacional. E os senhores conhecem bem o que é isso nas empresas. Mesma coisa no Estado. Então, o pressuposto fundamental para a reforma administrativa é a liderança. Nós temos uma liderança política que, em primeiro lugar, reconheça a relevância do assunto, tenha interesse pelo assunto, exemplifique e sinalize positivamente para o assunto. Claro que a liderança não tem que ser especialista no tema, jamais, mas tem de ter o reconhecimento que aquilo é um tema relevante. Atribuir esse tema a um conjunto, um elenco de pessoas preparadas e
outorgar a esse grupo poder para iniciar um processo de mudança. E um processo de mudança dessa natureza, com esse jaez, é um processo que dura 15, 20, 30 anos. Estou sendo realista. É o que aconteceu nos países europeus. A reforma administrativa de Portugal está acontecendo, ou seja, continua, porque é por etapas, há 20 anos, e avançou positivamente. Então, nós temos que ter a coragem de dar um início mais robusto a essa reforma, e isso se daria necessariamente através, primeiro, das lideranças reconhecerem a relevância do assunto e enfrentarem resistências, que são naturais e próprias de todas as reformas. A reforma administrativa, para dar certo também, ela necessariamente, no caso brasileiro, desse momento, nessa etapa, nesse grau que nós estamos, ela tem de ser uma reforma ganha-ganha. Ou seja, nós temos que fazer uma reforma visando a conseguir o maior número de aliados, porque nós estamos tão atrasados em matéria de reforma do Estado e do Estado moderno brasileiro, que nós não podemos ter ali dificuldades maiores. Então, uma reforma ganha-ganha, em primeiro lugar, qual é o objetivo, princípio central, básico e essencial? Não é redução de custo nesse momento. É um equívoco que o governo fala. A questão fiscal é importante, fundamental, mas é um desdobramento. O fator mais importante, o fator essencial é a melhoria da qualidade do serviço público. A melhoria da qualidade do serviço público, ou seja, da melhoria da educação, da infraestrutura, da saúde, da infraestrutura, da segurança, vai levar a um ciclo virtuoso da nossa economia, vai transformar e dar um ambiente adequado, com segurança jurídica, inclusive, para que os investimentos sejam alocados com maior profundidade e com maior volume no Brasil. Então, na realidade, esse é o primeiro ponto que é fundamental. Nós não temos de ficar falando, nesse momento, em redução de custo. Ela vai ocorrer, é uma consequência natural, mas não pode ser o objetivo, porque, ao falar isso, nós estamos levantando contra nós muitos inimigos desnecessários nesse momento. O segundo, que é fundamental, que também aqui há sempre um engano. Quando se fala em reforma administrativa, há uma reação dos sindicatos dos servidores. E nós temos a obrigação de mostrar que não, que os servidores também têm que ser aliados nesse esforço. Por isso, o segundo objetivo, a par da melhoria da qualidade do serviço público, é a valorização do servidor. Claro, do bom servidor. Por quê? Não existe serviço público sem servidor. O nome já diz. O Estado, ele precisa do elemento humano para manifestar a sua vontade. Não há educação pública de qualidade se nós não tivermos professores bons. Não há saúde pública para enfrentar a pandemia, os desdobramentos de tudo que há, se nós não tivermos bons profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, toda a coletânea que atua nessa área. Nós não teremos segurança pública se também não tivermos servidores das polícias qualificados e preparados, e por aí vai. Então, na realidade, as senhoras e senhores percebam que nós precisamos ter aliados. Então, a reforma tem de ser o ganha-ganha e mostrar a valorização. Claro que quando eu falo valorizar, não significa passar a mão na cabeça do mau servidor. Esse, claro, tem que ser expurgado, mas é uma minoria. Eu falo isso com a tranquilidade de quem não só governou o Estado, como eu sou servidor de carreira de uma família de servidores. Então, existem maus servidores, claro, como também existem maus profissionais no setor privado, na religião, nas Forças Armadas, em todos os lugares, né? Infelizmente existem. Então, esse é que tem que ser. E como isso não existe, nós temos uma grande possibilidade de avançar, que no Brasil ainda é incipiente, que eu não vou entrar em questões técnicas aqui, porque nem é o local para isso, mas que é exatamente o tema da avaliação de desempenho. O segredo da reforma administrativa, o senhor Fauzi Amucci me perguntou, quando o governador teve a oportunidade de fazer em Minas Gerais, fiz, o senhor deve ter ouvido falar do choque de gestão, cujos resultados foram muito positivos, senhor Fauzi. Não sei se o senhor é mineiro, mas se não for, pode perguntar, inclusive, aos servidores que recebiam em dia, eram valorizados com a melhor escola de governo que o Brasil tem. Então, fecho parede para responder o que vi aqui na tela, a sua indagação. Mas, voltando ao que eu dizia antes, nós temos a necessidade, portanto, de perceber que esse ganha-ganha se estenderá, por consequência, também ao ambiente negocial das empresas, criando um círculo virtuoso, como eu disse, porque com a melhoria
da educação, da saúde, da segurança pública, o que nós teremos? Nós teremos necessariamente a melhoria do ambiente econômico. Mais tributos ocorrerão, não pelo aumento da carga tributária, pode até reduzir, mas pelo aumento do volume econômico, da economia como um todo. Isso representará mais recursos para investimentos. E aí sim, um ciclo virtuoso mais adequado. No serviço público, há muitas distorções. Muitos servidores ganham além do que deviam. Uma casta de privilégios é verdade que existe. Por outro lado, nós temos também as dificuldades decorrentes daqueles que ganham pouco, especialmente nos estados e municípios. Os servidores que estão nas pontas dos serviços, na ponta do serviço, esses servidores, eles têm uma remuneração menor. Havia até uma frase antiga que em Minas Gerais dizia que o Estado, o poder público, né, gasta muito, o servidor recebe pouco, porque é um dado da realidade, no magistério, algumas áreas da saúde, não é verdade? Então, de fato, nós temos essas dificuldades. Muito bem. Voltando, então, a essa tipologia que nós colocamos. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, mas eu respondi a do senhor Fausto, assim, a queima-roupa, porque ela era curta, mas outras são mais longas, então vou deixar para respondê-las no momento do debate. Inclusive do meu amigo Ricardo Pataco, eu acabei de ver uma indagação, mas que não deu para abrir toda. Como se diz aqui, é um olho no queijo, outro olho na faca, mas aí a gente fica mais difícil. Então, voltando ao curso da exposição, nós temos, portanto, a necessidade de percebermos que a reforma não pode ser uma reforma que as partes estejam armadas. Eu falo isso muito para os sindicatos de servidores, para a Frente de Defesa do Serviço Público, que nós todos somos a favor do serviço público, não podemos ser contra. Nós temos de desarmar as partes e ter todos aliados, porque se houver um grande conflito, com muitas resistências, não vai aprovar. E não aprovando será péssimo para o Brasil. Será péssimo para os servidores a longo prazo, será péssimo para o ambiente econômico, será péssimo para o cidadão, que não vai ter, infelizmente, a qualidade do serviço público. Então, nós percebemos nesse ambiente como um todo essas imensas dificuldades da aprovação. Mas é um momento único, porque, de fato, há uma disposição hoje da maioria do Congresso de realizar essa reforma. Há um empenho dos presidentes das duas casas, do presidente Rodrigo Maia e do presidente Davi Alcolumbre. Há uma disposição do Ministério da Economia favorável, o empenho do ministro Paulo Guedes fazer. Então, nós temos, e a sociedade civil é fundamental nisso, por isso é muito interessante e fico muito feliz com essa oportunidade do Instituto Unidos pelo Brasil. Por quê? Porque nós temos o ambiente para falarmos e cobrarmos, no caso em especial do Poder Executivo, porque o Poder Executivo dará o tom da reforma. Nós vivemos aqui, abre parênteses, um regime brasileiro que é um regime interessante. Nós vivemos um presidencialismo federativo, aonde o parlamento, claro, tem força, mas a música é tocada conforme o executivo coloca. Isso em toda a nossa história foi assim. Então, nós vamos precisar do empenho maior do Poder Executivo nesse tema específico. E aí surgem questões técnicas específicas. Por exemplo, entram servidores atuais ou só os futuros? O governo optou por excluir os servidores atuais. É um tema de debate. Segundo, uma questão técnica. Os membros dos poderes, judiciário e do Ministério Público, não ingressaram na reforma. Eles podem ser colocados na reforma ou não? Então, é um tema que eu deixo para o debate, porque eu sei que é um tema quente, como se diz. Esses aspectos fundamentais têm que ser levados em consideração. Por outro lado, nós temos insistido muito na nossa frente da reforma administrativa de que há necessidade do Brasil consolidar uma cultura da reforma do Estado. Como eu disse, durante décadas, nós não acompanhamos esse tema. Esse tema não teve relevância no Brasil. Então, nós não formamos aqui, ao contrário da diplomacia, da Receita Federal, do Banco Central, nós não consolidamos carreiras e pessoas vocacionadas a esse assunto. As próprias escolas de governo são tímidas no Brasil. Como eu disse há pouco, ao responder ao senhor Fausto, nós criamos em Minas a escola de governo da Fundação João Pinheiro, que eu ajudei a criar 30 anos atrás, que é considerada a melhor do país e fornecendo técnicos de qualidade, mas é exceção. A própria ENAP federal ficou muito reduzida nos últimos anos. Então, nós temos, na verdade, de criar, em primeiro lugar, uma cultura no núcleo duro do governo de prestígio à administração. Por isso, a nossa defesa da frente da criação de uma agência central, como havia no passado o DASP. Eu não sei se lembram, no caso do DASP, foi criado por Getúlio em 1938, o famoso Departamento Administrativo de Serviço Público, que existiu durante quase
mais de 50 anos, e ele funcionava como um núcleo de ideias. Hoje não existe isso. Desde que o DAPS foi extinto em 85, de lá para cá, já são 35 anos, o tema da reforma administrativa, da melhoria do Estado, foi esquartejado no governo. Então, nunca ninguém identificou bem o seu locus institucional. Então, desse modo, haveria necessidade importante de nós criarmos essa agência. Eu acho que o governo teria simpatia. Claro que é uma iniciativa privativa do Poder Executivo, mas nós temos nos empenhado nisso, porque aí queria um locus para consolidar, digamos assim, essa cultura, temos ali um caldo de um corpo técnico qualificadíssimo, que ao longo dos anos, como eu disse, a reforma não é curta, ao longo dos anos teria a oportunidade de apresentar sistema de carreiras, sistema de concurso, melhoria do sistema de remuneração, formas de avaliação de desempenho, que, como eu disse há pouco e reitero, e não vou detalhar porque é um critério muito técnico, a avaliação de desempenho é o grande segredo dessa reforma administrativa, é exatamente nós avaliarmos bem. Por quê? E aí eu concluo, porque eu já estou muito além do tempo que foi dado, meu caro presidente Davi, porque o governo, e aí talvez isso espante os senhores, até bom para esquentar mais um pouco o nosso debate que se avizinha, o governo fez uma proposta que, em tese, seria até adequado, mas cujo efeito não é bom, que é a extinção da estabilidade. Aí os senhores podem se espantar, mas a estabilidade ela deve ser extinta. A estabilidade ela foi concebida no século XIX na França exatamente para dar garantia ao cidadão e ao servidor, aos dois lados. Por isso a famosa burocracia boa e ruim do igual ao colesterol. A estabilidade foi distorcida, porque hoje na Constituição, nada impede do servidor ruim ser demitido. A Constituição não dá uma proteção completa, uma blindagem ao Estado. O que há é que os próprios governos têm receio, ficam timoratos, ficam com pouca vontade de realizar os processos administrativos de dispensa dos servidores inadequados. E a própria avaliação de desempenho seria a chave para a dispensa deles, porque então nós estamos diante de uma guerra que eu chamo da Batalha de Tararé, a famosa batalha da Revolução de 30 no Brasil, tão grandiosa que não aconteceu. Por quê? Porque nós estamos discutindo um tema que é irrelevante para a reforma, que mesmo se a estabilidade fosse retirada, isso não vai alterar na prática o funcionamento do serviço público. Ao contrário, pode gerar um risco, não no governo federal, mas em alguns estados e municípios, aí sim, de uma expansão muito grande da questão política, que deve ser evitada. Por isso, um dos temas da reforma, um dos pilares que nós defendemos na frente da reforma administrativa, é a profissionalização do servidor. Por isso, nós falamos de valorização do servidor. Servidores concursados, de carreira, serem avaliados e terem, inclusive, remuneração variável em razão do seu desempenho. Então, toda essa estrutura é que está sendo discutida. Entrando do seu ponto de vista prático agora, presidente Davi, o APEC, que é o primeiro passo da reforma, a proposta de emenda constitucional, foi apresentada 2 meses atrás à Câmara, porque ela entra na Câmara e depois vai ao Senado. Ela não andou ainda, por razão das questões da pandemia, e espera-se que ela ande no ano que vem. O ano que vem, eu acho que é um ano que deve ser dedicado, na minha modesta opinião, à reforma administrativa. Também não podemos votar isso às pressas. Nós temos que fazer audiências públicas, ouvir os especialistas, ouvir as diversas entidades da sociedade civil que têm interesse em fazer a sua sugestão, as suas manifestações e criar um processo o mais aberto possível para termos uma consolidação dessa reforma necessária ao Brasil. Então, acredito que 2021 será o que eu chamo do ano vinculado à reforma do Estado, à reforma administrativa. Ao final dessa PEC, nós teremos várias leis, algumas, inclusive, nacionais, que vão parametrar os estados, o que é bom, porque a nossa federação está muito disfuncional. E essas leis vão permitir o funcionamento das carreiras, do concurso público, da avaliação de desempenho, de política remuneratória e assim vai. Então, esse é o quadro geral. E, por fim, a cereja do bolo. Nós temos, se eu perguntar, perguntar a uma pessoa, não uma senhora de shows, que são pessoas muito bem informadas, mas uma pessoa, o chamado homem médio da população, qual é a grande distorção do serviço público? A pessoa responde de pronto. São salários extravagantes, salários absurdos, salários reais, 80, 100 mil reais por mês, que, de fato, não condizem com a realidade brasileira. Para isso, não precisa dessa PEC. Nós já votamos no Senado, em 2016, a lei do teto remuneratório. Ela está na Câmara desde então. Lá ela enfrenta algumas resistências. Ela determina que ninguém vai receber mais do que o salário do ministro Supremo, que é R$ 39 mil bruto
por mês. Fora, é claro, 13º e, eventualmente, diária, se a pessoa sai do país, ou etc. Mas, como remuneração, será o teto. Se essa lei for aprovada, nós já resolveremos, na minha opinião, 80% das distorções que existem hoje no serviço público brasileiro, além de fazer uma certa economia. Não muito grande, mas haverá uma economia, e mais do que isso, ela é moralizante. Então, nós estamos muito empenhados também, junto à Câmara, para a votação dessa lei como pressuposto, como precursora da reforma administrativa como toda a PEC, inclusive para mostrar ao grosso dos servidores que estão longe disso que há uma boa-fé na votação dessa reforma. Ninguém pretende proteger ninguém. Ao contrário, queremos cumprir a Constituição e que o Brasil tenha um serviço público de melhor qualidade. De modo geral, falei em 30 minutos, é esse o arcabouço, na minha opinião. Volto a dizer, somos 81 senadores, essa é a minha opinião. São 513 deputados, podem ter 513 opiniões. A nossa frente é composta de parlamentares de vários partidos, desde a esquerda até a direita, mas todos têm a linha comum na tentativa de aperfeiçoar o serviço público e transformar o serviço público brasileiro de melhor qualidade, que é o grande desafio que nós temos agora no século XXI, o que representará uma melhoria da nossa competitividade internacional e mesmo interna. Eu agradeço e fico, presidente Nabil e senhora Marli, à disposição, e aí eu vou abrir aqui o chat para ver algumas perguntas, mas seguirei as orientações da coordenação desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado, senador, pela sua apresentação, uma apresentação com muita riqueza, com muito conteúdo, e com certeza o nosso debate vai ser bastante interessante. Eu ontem convidava o doutor, o presidente Michel Temer, para estar junto conosco na próxima segunda-feira, que todas as segundas-feiras a gente faz debate, e eu disse a ele que o senador estaria conosco hoje, e ele pediu para lhe transmitir aí um grande abraço, ele tem um carinho muito grande pela sua figura, e será dado, então, esse grande abraço, e semana que vem Michel Temer estará conosco. E eu queria, então, entrar já no debate, senador, pedindo para o Patá, já que você, durante a sua fala, o Patá fez uma observação. Patá, você gostaria de fazer a pergunta para o senador, Patá? Sim, boa noite a todos. O meu vídeo pifou, aí não vai dar para o meu amigo Anastasia ver que eu envelheci muito mais do que ele. Ele continua jovem e muito atuante, professor de Direito na Faculdade Federal de Minas. A capacidade dele é expressada em todas as oportunidades que temos como essa. Muito rapidamente, senador, duas questões. A primeira, nessa pandemia, nós percebemos que a área privada pagou muito caro, quebrando empresas, e eu, como representante dos trabalhadores, perdendo milhares e milhares de empregos. E a gente percebe que, na área pública, não houve uma contribuição, por menor que fosse, para mostrar, no mínimo, a solidariedade ao momento grave que nós estamos vivendo. O outro tema é relativo à questão da reforma, e você mesmo comentou que o Ministério Público e o Judiciário não estariam dentro dessa reforma administrativa. Eu acho que, talvez até por questões pragmáticas, isso vai ser feito dessa maneira. Mas, do ponto de vista de justiça, eu acho que o que foi desenhado por você, eu acho que tinha que ser todo mundo participar para que a gente possa ter um país transparente, um país onde eu também concordo, onde os bons servidores, e muitos são ótimos servidores, sejam até recompensados, né, pelo trabalho que desenvolve, e aqueles que, na realidade, levam na flauta, as mudanças teriam que ser feitas, porque não dá para aguentar o custo no nosso país da área pública mal gerenciada. Então, cumprimento mais uma vez, senador, é um prazer enorme em vê-lo, e deixo essas duas ponderações. Posso responder, presidente Nabil? Claro, à vontade, senador. Muito obrigado. Primeiro, eu peço ao senhor a gentileza de levar também ao presidente Temer, a quem eu tenho grande respeito, admiração e muita estima, os meus cumprimentos. O presidente Temer, eu acho que a história vai fazer o registro do grande governo que fez. Muito curto o governo, com dificuldades de toda a ordem, mas ele realizou reformas importantes e deu ali, vamos dizer assim, início a temas muito relevantes, enfrentando uma crise econômica que os senhores, também mais do que eu, sofreram na pele, uma crise econômica gravíssima que enfrentamos naquele momento. Então, peço, por gentileza, que devolva a ele
a gentileza do abraço, a minha estima e respeito. O meu caro Patá começa dizendo que está mais envelhecido que eu, o que não é verdade, porque nós sabemos, eu tive ele recentemente, e o Patá é uma grande liderança, sempre muito simpático, muito alegre, mais do que isso, competente, uma liderança reconhecida, não só no ambiente trabalhista, com quem tivemos juntos ainda no governo Fernando Henrique, quando eu era secretário-geral do Ministério do Trabalho, e como recentemente em diversos temas de interesse da nação. Mas o nosso Ricardo Patá tem toda a razão. Eu disse aqui do curso da exposição, e ele até colocou a indagação, que agora eu fiquei com mais calma. Primeiro, na questão do Poder Judiciário, do Ministério Público, há uma questão remuneratória. De fato, existem distorções. Isso é um dado da realidade. Não adianta, como se diz, tampar o sol com a peneira. Essas distorções, e até uma outra indagação também aqui, que não identifiquei o autor, mas coloca assim, que o salário tem teto, mas tem os benefícios do paletó, moradia. Pela lei que nós estamos votando no Senado, tudo isso estará lá incluso, todos os benefícios, porque muitas vezes, no processamento judiciário, a remuneração maior vem de indenizações do passado, ainda do tempo da URV, então, indenizações judiciais que deram essas distorções. Então, de fato, fica algo que é incompatível com a realidade brasileira. Eu acho que o servidor público tem que ter uma remuneração digna, tem que ter uma vida adequada, mas quem quer enriquecer não é para ser servidor público, evidentemente, né? Ele vai correr os riscos do mundo empresarial, mas não é para ser servidor público, na minha opinião. Então, isso é um ponto sempre que eu reitero isso, e reitero com muita tranquilidade, porque eu sou servidor público carreira e de riqueza, graças a Deus, eu tenho uma certa e cada dia menor riqueza intelectual, porque a esclerose vai comendo também, ela vai diminuindo, mas é o que tem o meu patrimônio. Mas, muito bem, voltando ao que o Ricardo disse, então, é essa que nós temos que fazer. Sob o ponto de vista formal, meu caro Patá, de fato, há um problema técnico. E aqui nós temos de ser um pouco formalistas, porque também o Brasil tem uma Constituição e nós temos de obedecê-la. O Poder Executivo e o Legislativo, nós não temos iniciativa em matéria do Judiciário. O Judiciário tem essa iniciativa privativa por garantia constitucional. Então, na verdade, nós temos de estimular o Poder Judiciário a encaminhar ao Congresso a chamada LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, uma lei de 79, já muito defasada, inclusive lá que está o famoso dispositivo que nós todos criticamos, que é uma aberração, que o magistrado, quando comete um crime, ele é o crime não, uma falta administrativa, porque quando é crime ele perde, mas uma falta administrativa, ele é demitido, ele não perde, ele é aposentado. Então, de fato, isso é uma distorção, mas isso está na lei orgânica, nós não podemos ter iniciativa sobre isso. Então, nós temos de fazer, vamos dizer assim, esse estímulo para o Poder Judiciário, e eu acho que há ambiente para isso. A questão remuneratória é a chave, porque é sempre a questão remuneratória mais delicada. Se nós conseguirmos aprovar essa lei, eu acho que 80% dos problemas estará reduzido. E o Patá tem razão, esse sacrifício que foi muito grande. Só que a própria Constituição determina, e o Supremo reiterou, que há uma irredutibilidade de remuneração no serviço público. Tema que pode ser e deve ser revisto agora. Na PEC emergencial, que deve ser votada antes do que a PEC da reforma, que é do senador Márcio Bittar, o seu relator, há lá uma cláusula que permite a redução proporcional da remuneração com a redução proporcional da jornada, coisa que hoje seria considerada proibida, mas que a emenda constitucional autorizaria, e com a nossa aquiescência. Fora, é claro, naquelas carreiras que não têm horário, porque algumas carreiras que não têm hora de trabalho, não é? O caso, por exemplo, de funções diplomáticas, de funções relativas à própria polícia, em vários casos. Então, a dificuldade de mesurar os casos comissionados, não é? O de não tem horário. Então, aí é uma dificuldade maior. Mas, no grosso, isso é perfeitamente viável e possível para que haja também essa contribuição. Mas, volto a dizer, se nós conseguirmos votar a lei do teto, ela será uma revolução prática em matéria de fim de privilégio. Nós vamos acabar aí, de fato, com vários desdobramentos equivocados que existem hoje em termos de privilégios que acontecem no serviço público brasileiro. Mas, Patá, muito obrigado pelas suas indagações e receba sempre meus cumprimentos pela amizade e o carinho de sempre. Obrigado, senador. Eu vou pedir para a Viviane Martins, que ela é da CEO da Falcone, para que ela faça a pergunta, na sequência o Sérgio Zimmermann e depois o Fauzi Amush. Por favor, senador. Por favor, Viviane. Boa noite a todas e todos. Muito boa noite, senadora Anastasia. Eu, como mineira, e também por termos, pelo lado da nossa empresa, apoiado o choque de gestão,
tenho uma convicção absoluta, né, de quão estratégico para o futuro do país, para o futuro de uma nação, é uma reforma administrativa. Mas a minha pergunta é no sentido de como a gente conseguiria sensibilizar, principalmente o Poder Executivo, né, para conseguir levar essa reforma também adiante, junto com os demais poderes, num formato em que o mandato, né, está se avizinhando e os benefícios de uma reforma ultrapassam em muito, são de médio e longo prazo, os maiores benefícios. Como conciliar politicamente essas duas janelas de prazos, né? Mandatos que acabam num período curto, com benefícios de médio e longo prazo, senador? Muito obrigado, Viviane. Agradeço a sua indagação, a cumprimento, né? Atua em uma das instituições mais célebres da inteligência brasileira, então fico muito feliz da colaboração sempre que der aqui nos esforços quando estávamos no governo de Minas. Mas a Viviane toca num ponto importante, que é a questão da oportunidade, do time. Por isso eu falava, Viviane, no início da minha exposição, da importância da liderança esclarecida, que ela vai ter de perceber, e isso é uma coisa que me parece positiva, que os efeitos de uma reforma administrativa não serão gozados no atual mandato, nem no próximo. Na verdade, é uma questão de Estado, por isso os estadistas têm que pensar a médio e longo prazo. Veja o que aconteceu em Singapura durante décadas, o que aconteceu na própria Coreia do Sul. Até o Vietnã teve melhorias porque há um planejamento. Eu não estou defendendo aqui planejamento soviético, ao contrário, mas tem a ver um planejamento de etapas mínimas para que o Estado se reforme. E se o gestor estiver pensando no hoje e daqui a uma semana, infelizmente, jamais nós vamos ter uma reforma de Estado no Brasil. Então, nós temos de ter, de fato, algo que seja uma liderança altruísta, uma liderança que perceba que ela tem, eventualmente, até um desgaste hoje, mas que, no futuro, haverá esse reconhecimento. Sem isso, nós não vamos conseguir fazer a reforma administrativa. O brasileiro, nós todos, a nossa sociedade, ela é apressada, ela é assodada, ela gosta do efeito imediato. Nós todos, isso é um traço da nossa característica. Aqui não faço crítica, faço uma constatação, onde eu também me incluo. Então, se nós conseguimos cada vez mais jogar lá para frente, eu vi aqui uma das indagações, que eu estou correndo os olhos pelas perguntas, a pessoa fala da reforma política, que é um tema fundamental. A reforma política poderia ter sido feita, por quê? Por que a reforma política não é aprovada? Porque os atuais parlamentares, que também é humano, eles se colocam naquela posição. Eu falo, eu não vou aprovar que eu perca a próxima eleição. Mas se ele tivesse aprovado isso para valer daqui a 20 anos, ele não ia ter esse temor. E se nós tivéssemos feito isso lá atrás, já estaria válido agora. Então, nós temos que fazer um deferimento. A reforma tributária é a mesma coisa. Qual é o grande óbvio da reforma tributária, presidente da Abril? É o receio de que estados, municípios e a própria União vão perder receita. E no segmento privado, há conflitos também perfeitamente justificáveis e legítimos entre áreas econômicas. O setor financeiro defende uma coisa, o setor industrial outra, o setor de serviço outra, etc. Então, mas se houver o deferimento, é aprovado hoje, mas só vai valer daqui a tantos anos, nós, enquanto isso faz um período de adaptação, é o que é adequado para uma sociedade brasileira que é muito refratária a essas mudanças mais fortes. Então, é um empenho que nós temos de fazer. Mas, para isso, Viviane, o que precisa, de fato, é nós termos a sensibilidade das grandes lideranças brasileiras, que, quando eu falo isso, não só políticas, mas da sociedade brasileira, da grande imprensa, dos grandes empresários, das universidades, que, como na Espanha fizeram em 77, que foi o Pacto de Moncloa. Foi um grande acordo visando o futuro. Cada qual abriu mão de alguma coisa e fizeram um acordo que restabeleceu não só a democracia, mas inseriu a Espanha, que era um país atrasado, dentro da comunidade europeia e do seu desenvolvimento. Então, aqui é a mesma coisa. Agora, para isso, nós temos de ter essa espécie de pacto, convergência, diálogo, serenidade, bom senso, equilíbrio, que são coisas que hoje, infelizmente, na política brasileira como um todo, são ingredientes menos encontrados, na minha opinião, e para o meu lamento. Agora, é um dado da realidade atual, não só do Brasil, como também de outros países. Obrigado, senador. Sérgio, presidente do Grupo PETS, vai fazer a sua pergunta e depois, então, o Amush. Boa noite, Nabil. Boa noite, senador Anastasia. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Senador, parabéns pela sua clareza e, ao mesmo tempo, eu fiquei assustado com ela. E explico o porquê.
Nós temos um déficit fiscal de 5, 6 pontos do PIB, e uma das formas que nós esperávamos melhorar essa questão fiscal era através da reforma administrativa. E me parece muito claro no seu discurso que nós não devemos pensar isso, pelo menos não no curto prazo. E aí o meu ponto é que, então, o equilíbrio fiscal ele deveria acontecer todo pela questão de arrecadação. E aí restam 2 formas de fazer isso sem aumento de impostos. Um pelo desenvolvimento econômico e um segundo pelo aumento da base de contribuintes, né? Já que a gente sabe que existe uma informalidade muito grande no país. Nesse sentido do aumento da base de contribuintes, uma das sugestões que nós temos procurado levar para diversos políticos do executivo e do legislativo é a instituição de um imposto sobre movimentação financeira plenamente compensável, ou seja, você coloca um imposto, que seja o nome que for, digamos que seja CPMF, mas que no final do mês, todo aquele imposto recolhido no seu CNPJ ou no seu CPF, ele é plenamente compensado por qualquer tributo federal que você recolha, como PIS, COFINS, Imposto de Renda ou o próprio INSS. Assim como empresas do Simples também compensariam na parte federal. E para não haver dúvidas sobre não prejudicar os mais pobres, nós teríamos um limite de isenção de 2 ou 3 mil reais na renda, não incidindo esse tipo de imposto. Aí eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre um sistema que aumente, como essa sugestão, por exemplo, que aumente a base de contribuintes e, portanto, aumente a arrecadação do governo antes de se ter uma reforma tributária. Porque, no nosso ponto de vista, uma reforma tributária com 6 pontos de déficit é para o contribuinte pedir para aumento de imposto. Não há como se fazer uma reforma sem aumento de imposto num ambiente de déficit fiscal como nós vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio. Cumprimento também pela rede tão prestigiada que preside, do qual fui cliente durante muitos anos. Não é mais, senador? Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque o meu filhote faleceu esse ano, então, para mim, foi uma tristeza muito grande, que eu não gosto nem de pensar. Mas parabenizo pelo trabalho realizado, e a sua ponderação é correta. Em primeiro lugar, falando sobre o tema do efeito fiscal da reforma administrativa, o que eu disse é uma questão de estratégia. Não há dúvida alguma que a reforma administrativa levará a uma redução das despesas públicas. É óbvio, é uma consequência. O que eu disse na minha exposição é que nós não devemos fazer desse desdobramento, dessa consequência, a bandeira principal da reforma, porque aí nós vamos atrair desnecessariamente uma resistência inadequada. E isso é uma consequência natural. Isso vai acontecer mesmo. Havendo uma reforma bem feita, haverá um aperfeiçoamento e uma redução do custo. E, em segundo lugar, haverá aquilo que o senhor colocou muito bem. Haverá, no seu desdobramento, a melhoria do ambiente econômico. E a melhoria do ambiente econômico como um todo, com desenvolvimento, haverá o aumento da receita pela atividade econômica. Então, ela vai se desdobrar nesses 2 efeitos tranquilamente. E o senhor coloca o terceiro item, que também é muito inteligente. Nós sabemos que hoje no Brasil, infelizmente, a informalidade ela graça e acaba levando a uma competição injusta entre vários segmentos. Não é verdade? Eu me lembro aqui, quando o governador de Minas, dificuldade imensa na questão, por exemplo, da venda de cigarros no varejo. É uma questão até muito conhecida de todos, não é? Cigarros contrabandeados, e que faz uma perda imensa de receita. E sempre com trabalho, como vinham contrabandeados de outros países, há envolvimento de Polícia Federal, Receita Federal. Então, é um trabalho grave que tem de ser feito. Então, a ponderação que o senhor faz, me parece que tem uma lógica. Só que, o que é a dificuldade? As várias ideias, e essa que o senhor coloca, que me parece lúcida, as várias ideias em matéria de reforma tributária competem e colidem entre si. A reforma tributária, se me permite a imagem, é como a escalação da seleção brasileira em épocas de Copa do Mundo. Cada qual tem a sua na cabeça. Todas legítimas, adequadas e boas, mas há um conflito.
Então, um acha A, o outro acha B, o outro acha C, é o alfabeto inteiro várias vezes. Então, é a dificuldade que nós temos, porque os especialistas acham uma coisa, os professores de tributário outra, os de economia uma outra, os gestores municipais outra, os empresários da indústria da tecelagem e por aí vai. Então, é um dado colocado. E o senhor sabe, melhor do que eu, que criou-se no Brasil uma resistência psicológica, cultural, atávica contra qualquer tipo de contribuição de natureza tipo CPMF ou digital. Eu, aqui em Minas, sofro, por parte dos empresários mineiros, uma pressão muito grande para nem cogitar desse assunto. Eu não sei o ambiente dos outros estados, mas aqui em Minas há uma grande resistência a sequer discutir o tema. Agora, é claro que a ponderação que o senhor faz é lúcida, porque, de fato, ela prevê a compensação, ela, de fato, diminui gravemente a sonegação, que vai aumentar a base dos contribuintes e não permitir que haja o excesso. Eu acho que a reforma tributária, eu não participo da comissão, porque como eu sou especialista em administração pública e tenho me dedicado à reforma administrativa, eu não integrei, ainda que convidado, a comissão de reforma tributária. Participo dela, mas não como membro da comissão, participo da reforma. Mas eu acho que há um pressuposto, que é um princípio, e que o senhor tem esse receio e eu concordo integralmente. A reforma tributária, em nenhuma hipótese, no caso brasileiro, em nenhuma hipótese pode cogitar de aumento da carga tributária, que já é excessiva no Brasil. Isso é um dado considerado, vamos dizer assim, como cláusula pétrea da reforma tributária. Se a reforma tributária tiver dificuldade de avançar na modelagem dos tributos, em razão exatamente dessa dificuldade, então nós podemos nos bastar, o que já seria uma revolução num processo vigoroso de desburocratização tributária, do que já temos hoje. É possível fazê-lo. O próprio governo federal, a própria Receita Federal, se tivesse boa vontade, faria uma redução imensa em matéria burocrática. Mas só que, claro, é aquela questão das corporações e do poder, uma questão mais sociológica do que jurídica. Cada qual gosta de se apegar ali o seu arquipélago, a sua pequena fortaleza de competências e atribuições, o que dificulta uma medida desburocratizante mais radical. Mas eu acho que a proposta que o senhor faz, que o senhor certamente já levou às autoridades e às representações empresariais que dialogam com a comissão e com o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, ela deve e é boa de ser considerada. Agora, nós estamos aguardando, do ponto de vista prático, a proposta do governo, que a reforma tributária sem proposta do governo dificilmente andará. E o governo, até esse momento, não sinalizou de modo objetivo qual é a sua proposta. Por isso, a demora que estamos tendo. Mas, senador, se me permite uma pequena correção, claro, no entendimento da proposta, na verdade, isso não é para fazer parte da discussão da reforma tributária. Na verdade, isso é para ajudar a atingir o equilíbrio fiscal, que seria o ponto necessário para se discutir uma reforma tributária. O ponto central que os empresários estão defendendo não há ambiente para se fazer uma reforma tributária com déficit fiscal. Portanto, vamos fazer propostas para atingir o equilíbrio fiscal e essa proposta que eu disse é uma das possibilidades de aumentar a base de contribuintes, portanto, é pré-reforma tributária, e uma vez atingido o equilíbrio fiscal, nós teríamos condições mais objetivas de sentar na mesa com esse foco na simplificação e na melhoria do ambiente de negócios. Porque fazer uma reforma com 6% de déficit, a chance de não ter aumento de impostos é praticamente nula, ou a reforma já nasceria defasada, porque ela seria insuficiente para cobrir os gastos do governo. Então, na verdade, ela não é para ser pautada dentro dos projetos de reforma tributária, e sim como uma medida de governo anterior a isso. Mas muito obrigado pelas considerações. Muito obrigado, doutor Sérgio. Eu compreendi bem. Eu só queria fazer aqui a referência, porque como eu sou parlamentar já há alguns anos, eu conheço lá o espírito do Congresso. Essa proposta, ainda que anteceda a grande reforma tributária, é também uma reforma tributária. Ela terá essa roupagem. Ela pode não mexer no sistema como um todo, mas ao criar um tributo com essas características que o senhor menciona, como eu disse, de modo inteligente, ela será, assim, encarada. Pode ser um caminho, uma reforma, vamos dizer assim, mais reduzida, mais objetiva e, digamos, mais cirúrgica numa etapa prévia. Da mesma forma que tentamos aprovar na reforma administrativa, antes da PEC, a lei do teto salarial. Me parece saudável, mas será encarada, do ponto de vista político,
como uma reforma tributária, ainda que, volto a dizer, um pouco reduzida. Mas meus cumprimentos, entendi bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senador. O Fauzi Amushi, sua pergunta, por favor. Bom, boa noite, como todo mundo. Parabéns, viu, Nabil, pela apresentação do senador, cada vez trazendo alguém mais alto para o nosso instituto e o que a gente quer alcançar. Senador Anastasia, o senhor falou do Hélio Beltrão e eu fiquei orgulhoso que o senhor citou o Hélio Beltrão. Mas eu lembrei também o Zé Alencar, que vem já do nosso grupo de tecelagem, têxteis, né? E o Zé Alencar dizia que o mineiro, quando fala, ele se compromete e cumpre, senão ele convida para comer um pão de queijo e tomar um cafezinho. E o senhor fala. Então, a gente entende que vai sair. A reforma administrativa, eu tenho a impressão que na sua mão ela vai caminhar. A minha pergunta é simples. Ela traduz o dia a dia, né? E ela vai em busca a respeito dos cartórios, os cartórios de nota e os cartórios de protesto, né? Os cartórios de nota, que eventualmente, na sua maioria, têm o maior exercício em escrituração de propriedades, etc., mas que eles têm que ser consolidados com o registro nos cartórios de registro de imóveis. Então, fica uma coisa assim, um pouco desnecessária e de alto custo aqui no Baixo Clero, né? E os cartórios de protesto, que não têm eficiência nenhuma, né? Nem para o devedor, nem tampouco para o credor, né? Porque se o devedor não está conseguindo pagar, vai protestar do mesmo jeito. E o credor, tendo o título protestado, ele também não tem o que fazer, apenas que a lei obriga que, ao pedir ou exercer um pedido de falência, exige que tenha o título protestado. O Hélio Beltrão, no tempo dele, tentou acabar com isso, inclusive com o reconhecimento de firmas e documentos com autenticações em cartório, cópias autenticadas, etc. Isso, no dia a dia, é um tumulto nas empresas, assim como é também um tumulto a gente ter um departamento exclusivamente contábil, fiscal, para atender todas essas atribuições fiscais que a gente tem aí, são quase que dezenas, perto de centenas, né? Eu pergunto para o senhor está disposto a enfrentar isso, senadora Anastasia? Meu caro senhor Fauzi, primeiro agradeço as suas palavras, a menção ao nosso conterrâneo, o ex-vice-presidente José Alencar, e eu queria só fazer um reparo, eu até fico muito honrado e lisonjeado, mas está longe da reforma administrativa, está nas minhas mãos, até porque ela nem chegou ao Senado ainda, vai passar na Câmara, vai demorar, vem para o Senado, depois volta à Câmara, volta ao Senado, e não temos ainda os relatores, não sei se serei relator ou não, então eu vou ajudar a trabalhar, que é a minha função, tenho sido relator de vários projetos importantes, mas eu conto com o meu trabalho, mas eu não tenho, infelizmente, o poder decisório exclusivamente na minha mão nesse tema, em nenhum outro, aliás, no parlamento, que é um trabalho sempre coletivo e congressual. Agora, o senhor toca na sua indagação numa ferida, não é? O senhor toca num nervo exposto, como se diz, que é um tema delicado e muito próprio do Brasil. O sistema cartorial brasileiro é singular no mundo. Ele não existe com as características brasileiras em nenhum outro país. É um tema delicado, até porque os cartórios extrajudiciais não integram a administração pública. Os cartórios são atividade privada, né? Garantidos pela Constituição, atividade privada, exercendo uma delegação do poder público, né? Como se fosse uma empresa aérea, por exemplo. Então, é o setor privado que está ali. Agora, o senhor tem toda a razão. Nós temos ali distorções que são seculares, nós temos também remuneração. Outro dia mesmo foi publicado um ranking, devem ter visto isso, das maiores remunerações do Brasil. De longe, o primeiro lugar são os titulares de cartório, que, repito, não são considerados servidores públicos. Por isso, eles não podem ser objeto dessa reforma.
a matéria tratada na Constituição no único e singelo artigo, que diz que os cartórios são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Ponto. Agora, o senhor sabe dessas dificuldades. Se o próprio ministro Hélio Beltrão, naquele tempo, no regime militar, com força que tinha, teve dificuldades, só imagina nos dias de hoje. Então, eu acho, respondendo ao doutor Sérgio Zimmermann, meu caro doutor Fauzi, que é mais fácil aprovar 5 reformas tributárias inteiras do que fazer uma reforma cartorial mais profunda no Brasil. Então, é um tema que não é objeto, nesse momento, dessas indagações, porque é um tema, de fato, como eu disse, o senhor é um nervo exposto. Eu fui relator, há 2 anos atrás, de um conjunto de normas de desburocratização. E no meio do ambiente dos lideranças dos cartórios, tem vários líderes, vários titulares que têm vontade e ajudam muito na modernização e me ajudaram muito. Nós conseguimos avançar em vários setores, mas uma reforma muito profunda, como o senhor sonha, como o senhor deseja, eu acho que é mais difícil. Até porque o próprio sistema, enquanto existe de cartórios, eu não conheço bem, mas conheço relativamente bem, ele, em tese, é até subaproveitado. Nós temos no Brasil, hoje, uma outra distorção, que é um excesso de judicialização. O Brasil é o país que tem mais litigância judicial do mundo. Não só o maior número de advogados, onde eu me incluo também, mas o maior número de processos, um número absurdo. Nós poderíamos usar para a composição extrajudicial os titulares, os cartórios, que têm, inclusive, gozam de fé pública. Então, são oportunidades perdidas. Mas aí, de fato, volto a dizer o que eu disse no início. Nós temos de ter lideranças clarividentes, corajosas, que possam liderar essas reformas que, basicamente, vêm do Executivo e, no caso dos cartórios, dependerá muito do Poder Judiciário, porque os cartórios são acompanhados, fiscalizados e tutelados pelo Conselho Nacional de Justiça. É o Conselho Nacional de Justiça onde eles se reportam. Então, é algo, de fato, mais difícil, e eu concordo com o senhor quanto ao problema, mas tenho dificuldade em ver uma solução a curto prazo. Muito obrigado, senador. Eu termino minha pergunta fazendo uma menção honrosa, que o seu governo, no estado de Minas, o governo de Antônio Anastasia, e eu acompanho sempre o blog do PCO, o senhor está sempre lá, né? E foi um governo exemplar no Brasil. Parabéns. Obrigado, senhor Fausto. Agradeço a sua palavra e ao empenho que nós fizemos aqui, felizmente. Muito obrigado. Obrigado, senador. O Luiz Augusto, você quer fazer sua pergunta, Luiz? Liga o microfone, Luiz. Luiz, eu vou passar adiante, depois eu volto com você. Senador, eu tenho, na verdade, uma curiosidade com essa renovação que nós tivemos no parlamento, na posse do nosso presidente. Como é que você tem visto essa mudança que houve tanto no Senado quanto na Câmara dos Vereadores, essa inovação de 30%? Como é que vamos dizer assim, esses novos integrantes da política estão tendo desempenho, do seu ponto de vista, pelos bastidores, pela sua experiência de tantos anos dentro do parlamento? Obrigado, presidente Nabil, mas a minha experiência não é assim de tantos anos. Eu estou no primeiro mandato de senador, já tenho 6 anos, que o mandato é longo, mas, na realidade, como sabe, a minha vida toda foi na administração pública. Eu sou um técnico de origem e caí na política por um acaso, mas então não é tanto. Mas o que eu observo, em primeiro lugar, eu sou, por formação, um democrata. E acho que as eleições sempre são legítimas. O povo escolhe e sempre escolhe bem, não é? Então, escolheu, nas eleições de 18, um perfil diferente, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, daqueles perfis que eram tradicionalmente eleitos no passado. Uma escolha assim determinada. As redes sociais certamente contribuíram muito para esse novo processo de escolha, e eu vejo no Senado houve uma renovação imensa. Para o senhor ter uma ideia, presidente Nabil, haviam 54 cadeiras no Senado, 2/3 do Senado foi renovado. Somente 8 retornaram. Então, 46 são novos senadores. Muitos deles já políticos, vindos governadores, deputados, ex-prefeitos, mas cerca de uns 10, que não é um número tão grande, mas é expressivo, em 80, que nunca tiveram nenhuma atividade política.
cada qual com seu perfil, cada qual com seu estilo, todos contribuindo. Como eu disse, o Senado é uma casa pequena, então há um esforço, é mais fácil a convergência no Senado. Tivemos um ano, infelizmente, muito atípico, porque é um ano que nós ficamos com dificuldades das reuniões presenciais. Eu queria até manifestar aqui, como vice-presidente do Senado que sou, do orgulho que nós temos, não sei, a gente acaba alardeando pouco as coisas positivas. O Senado brasileiro foi o primeiro parlamento do mundo a criar um sistema de deliberação remota. Nós não paramos nem um dia. O Senado americano levou 2 meses para começar a funcionar. Nós não parou um dia. Criamos um sistema remoto que funciona perfeitamente. Agora, é claro que o sistema remoto não é igual ao sistema presencial, não é? Então, existe aí uma perda um pouco da rapidez necessária, apesar de termos respondido, a meu juízo, à altura, aprovando rapidamente os auxílios criados, a mudança das eleições, o orçamento de guerra, do qual tive a honra de ser relator, o auxílio para estados e municípios, baseado numa lei de minha autoria, fizemos o que foi possível para darmos a resposta necessária. Então, vários parlamentares, a maioria dos parlamentares no Senado, se esforçaram para isso. E esse perfil novo, presidente Nabil, como eu disse, ele trouxe para o Congresso também esse traço mais reformista que eu citava no início da minha exposição. E esse traço reformista é positivo para o Brasil, porque não são pessoas assim muito conservadoras sob o ponto de vista das mudanças. Eles gostam de mudar, querem mudar, aceitam a mudança, as discussões. Então, se nós conseguíssemos, o que seria ideal, uma convergência entre a vontade da maioria do Congresso, da maioria, não são todos, porque é claro que um Congresso com 600 parlamentares ele é muito plural, de fazer as mudanças e o governo dando a orientação de maneira mais clara, fazendo a convergência, apontando os pontos nucleares, nós teríamos andado com mais rapidez. Mas eu acho que se gastou muita energia com assuntos menos relevantes. Mas, volto a dizer, todos têm a legitimidade para fazer a agenda que considerem mais adequada, e eu respeito sempre com muita democracia aquilo que foi decidido pelo eleitorado. Mas estamos trabalhando bem, eu acho que o Congresso tem respondido positivamente e vamos voltar agora até o final do ano, não só as normas orçamentárias, como normas também relativas à chamada micro-reforma econômica. Semana passada, no Senado, votamos a nova lei de falências, que interessa muito o empresariado, devemos votar até o final do ano a nova lei do gás, devemos votar, talvez, a nova lei de licitação e contratos administrativos, e a questão das ferrovias também, que, aliás, é uma lei de autoria do senador José Serra, uma relatoria de um senador Jean Paul, do PT, mas em convergência com o próprio governo. Então, acho que há um esforço para apresentar resultados, e o Congresso não apresentou dificuldades ao governo, na minha opinião, durante esse período. Muito bem, senador, muito obrigado. Eu queria ver se o Cláudio Cons está aí, né, Cláudio? Cláudio? Marli? Oi, estou aqui, mano, estou aqui, Nabil. Tá aí, Cláudio. Então, Claudinho, faz a pergunta para o senador, Claudinho. Olha, eu não tenho muita pergunta, não. Ele e o Patá trabalhamos junto no Conselho Curador do FGTS, ele era meu chefe lá, eu representava os empresários, e, sem dúvida nenhuma, conheço esse poder de articulação e de trabalho que ele vem realizando. O que é mera curiosidade, senador. Por que as coisas são tão difíceis de acontecer, se, na verdade, a gente vê gente tão competente, né? Políticos no executivo e no legislativo, com clareza de explicação, e a gente vê que as coisas não se resolvem. O senhor falou do estadista pensar mais a longo prazo. Por que é tão difícil vencer essas teorias? Obrigado, doutor Cláudio, pelas suas ponderações, pela lembrança do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Eu fico muito feliz dessa lembrança. Vou contar aqui um caso que, quando me permita, presidente Nabil. Claro. Quando a presidência do Conselho Curador do Fundo de Garantia, ela naquele tempo, hoje eu não sei mais o que aconteceu, depois de tantas mudanças, mas era o secretário executivo, que é o secretário-geral do Ministério, que o presidia. Em 95, eu assumi essa função, era relativamente jovem, o ministro era o ministro Paulo Paiva, eu era muito ligado a ele. Aí, na primeira semana, eu recebi a pauta da reunião do Conselho.
Quando eu li a pauta, devia ter uns 12 itens. Eu perguntei à Secretaria Executiva do Conselho, para marcar na agenda, começa às 15 horas, às 17 já terminou? Não, o senhor não sabe, essa reunião dura 2 dias. Eu falei, o quê? 12 itens, 2 dias? 2 dias, porque eles discutem muito. Eu falei, não dura mais 2 dias, não. Vai durar, no máximo, 3 horas. E nunca mais durou mais do que isso. Porque aí a resposta ao senhor, meu caro doutor Cláudio, é o elemento humano. Infelizmente, é isso. Nós todos somos falíveis. Então, o que acontece? São as vaidades, as idiosincrasias, os temperamentos, as corporações. O brasileiro ainda tem essa dificuldade. Nós não temos uma visão muito grande do coletivo. Ainda somos um pouco individualistas, infelizmente. Então, o que acontece? Isso são estudos realizados, inclusive, pelo Banco Mundial. Por que a Itália do Norte avançou e a Itália do Sul não? Questão da sociedade civil organizada, da coletividade, da força das instituições, da segurança jurídica. Nós não temos nada disso ainda muito consolidado. Por isso, eu parabenizo os senhores por criar o Instituto e debaterem o tema, porque é isso que nós precisamos. Já precisava há muitos anos. Então, o que acontece? Qualquer dificuldade, nós paramos. E como o brasileiro tem, como eu disse há pouco, esse furor querelante, o que acontece no próprio Congresso? Há uma votação. O parlamentar que perde, ao invés de baixar a cabeça e falar, perdi, faz parte, ele corre no Supremo Tribunal e aquilo fica anos ali rodando, vai e volta, vai e volta. E o próprio Poder Judiciário foi muito fortalecido pela Constituição de 88, ele fica com a competência que tem, ele tem a competência, ele tem de decidir. Então, na realidade, o senhor percebe que é um dado, volta a dizer o óbvio, né? Desculpe até ser um pouco plasmar no óbvio, mas é a nossa cultura. A cultura brasileira, da nossa sociedade, acabou que, infelizmente, leva essa demora. Então, nós temos que ter um pouco mais de agilidade, nós devemos ser um pouco mais objetivos para essas coisas. Agora, para isso, volto a dizer, inspirando a Espanha, latina, como nós, com as mesmas dificuldades, mas quando a coisa lá ficou feia, na sucessão de Franco, em 77, com dificuldades, deve se lembrar da tentativa até de golpe, daquele terreiro molido nas cortes, aquela coisa toda, quando já era o rei Juan Carlos, o que foi feito? Um grande pacto da sociedade. Eu acho que o Brasil está chegando nessa necessidade, porque como nós temos uma estrutura econômica relativamente positiva, recursos naturais, um país, graças a Deus, pacífico, porque nós não temos problema de separatismo, como tem em Espanha, não há problema linguístico, não há problema religioso, pelo menos nunca houve. Então, o Brasil sempre ficou assim nessa certa tranquilidade. Mas nós acabamos entrando em déficits, não só da parte econômica, mas volto a dizer o que diz a exposição, nós não investimos na gestão pública, nós nunca valorizamos isso. Então, o resultado é que o Brasil, infelizmente, não avançou como deveria. Mas cada dia mais é chegada a hora. Eu já estou aqui com os cabelos brancos. Tem 40 anos que eu mexo com isso. Espero, ainda em vida, ver um avanço na reforma do Estado brasileiro. Deus nos permita. Obrigado mais uma vez, senador. Eu queria agora deixar a palavra aberta. Se tem alguém que não programou a pergunta e gostaria de fazer, aproveitando aí a presença do senador, nós temos aí mais alguns minutinhos. Aliás, queria aproveitar e agradecer a Karen. O senador está aqui presente graças aí à ajuda da Karen em poder trazê-lo, a Karen Misculhan, que é do Grupo Voto. A Karen está aí nos ouvindo, Karen? Assim. Faz uma saudação para o senador. Tudo bem? Senador, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e parabéns pela brilhante explanação. Quem dera, né, o Congresso brasileiro tiver todo esse colega, o jornalismo, um grande comunicador, muito meu amigo, senador Gaúcho, então fico muito honrado com o convite que foi feito. Primeiro, Nabil, se me permite, dentro das várias perguntas, eu vi aqui, estou vendo no chat, primeiro eu quero agradecer as referências elogiosas, que agradeço muito, mas fruto sempre do coração generoso dos que aqui participam. Mas há uma indagação que me considero importante, da senhora Janete Vaz, que trata da questão da violência doméstica. É um ponto importante que nós temos, é um ponto também sensível da nossa sociedade. Da mesma forma que o Fausto citou os cartórios, aqui também é um ponto delicado. Eu acho que nós tivemos um avanço legislativo, Janete, muito positivo nos últimos anos.
houve um avanço da jurisprudência, um avanço da legislação, a própria estrutura das nossas polícias melhorou, claro, longe ainda do ideal, mas o tema tornou-se um tema objeto de indagação, porque o Brasil, nós só podemos melhorar no nosso grau de civilidade e almejarmos entrar verdadeiramente na OCDE, no clube seleto das nações mais desenvolvidas do mundo, que nós temos toda a condição de fazê-lo pelo nosso capital humano, pelas nossas riquezas, por tudo que o Brasil tem, que representa, até pelo espírito pacífico do povo brasileiro, mas se nós, de fato, tivermos uma sociedade cada vez mais integrada, uma sociedade plural, uma sociedade sem preconceito, sem ódios, que cuide, que prestigie a questão da mulher, que prestigie, nós acompanhamos nas últimas semanas a questão dos afrodescendentes. Então, são questões inclusivas importantes, porque significa tolerância, significa abertura, significa civilidade, não é? Quando perguntam, pelo menos para mim, na minha opinião, volto a dizer, estou fazendo aqui as ponderações que são a minha crença e a minha opinião pessoal. Qual os países de padrão mais evoluídos? Você vê, Suíça, Suécia, Dinamarca, as nações nórdicas, Canadá, são países que avançaram muito nesses aspectos de civilidade, de respeito à diversidade, de integração, volto a dizer, de convergência. Então, são temas que eu, pessoalmente, defendo e agradeço a Janete, que eu sempre votei a favor dessas pautas, inclusive de um tema polêmico, mas que eu tenho toda a simpatia, que é o aumento da participação das mulheres na política. Eu voto a favor, inclusive, eu sei que é polêmico, mas eu sou muito realista e franco, eu sou a favor da participação das cotas, da questão do apoio. No Parlamento do México e na Argentina, por lei, 50% das vagas é das mulheres, e eu faço parte do Parlatino, que é um dos parlamentos da América Latina, e convivo com parlamentares dessas duas grandes nações latino-americanas, lá metade do Congresso é de mulheres. Então, eu acho importante a participação feminina ser cada vez mais robustecida, não só no mercado de trabalho, mas também no mundo político. Então, agradeço a Janete pela oportunidade e desculpe, Nabil, de ter tomado aqui a vossa função, mas é porque a pergunta é muito instigante. A casa é sua. Eu vou pedir para o Sérgio fazer, então, a pergunta e depois a Marli vai fazer a dela e a gente encerra. Pode falar, Sérgio. Senador, eu estou voltando aqui só com um outro assunto. Essa questão que nós temos hoje de um executivo muito amarrado na possibilidade de fazer gestão, porque ele tem uma margem baixíssima de manobra no orçamento, já que tudo está comprometido, é praticamente impossível você fazer uma gestão eficaz com tantas amarras como nós temos. Me parece que existe muita coisa que a causa disso é a Constituição de 88, onde você tem uma Constituição que 20 vezes é citada a palavra dever e 200 vezes é citada a palavra direito. Qual que é a sua visão sobre a pertinência de, ao invés de a gente falar de reforma em reforma, a gente fazer a grande reforma constitucional e atualizar a Constituição, que me parece que foi feita talvez no momento meio do fim da ditadura, e se pensou muito nos direitos e pouco nos deveres. Muito bem, meu caro Sérgio, o senhor tem razão uma vez mais. Veja bem, em primeiro lugar, é de se observar que a Constituição de 88, ela de fato, ela foi feita com o olho no retrovisor. Ela foi feita muito como uma reação ao regime militar, o que, volto a dizer, é humano e é explicável naquele momento. Uma Constituição que consagrava a democracia enquanto abusos que haviam acontecido. Então, de fato, uma Constituição ampla, sob o ponto de vista do direito constitucional, uma Constituição que seguiu o modelo de constituições da mesma época, como, por exemplo, a Constituição portuguesa, constituições mais extensas no seu texto, detalhando vários assuntos. Mas ela, felizmente, ela permitiu a sua permanente revisão. Fora as cláusulas pétreas, que não são tantas, as demais podem ser modificadas. A Constituição brasileira, para espanto nosso, em 30 anos, já tem mais de 100 emendas, o que até também não é bom, porque isso leva a certa instabilidade jurídica. O dispositivo sobre precatórios já mudou 5 vezes, é o artigo 100. Né? Então, também isso demonstra uma certa imaturidade constitucional do país. Mas não há dúvida que há necessidade de revisão permanente. O que cogitou há pouco, não sei se o senhor
mencionou nisso, desculpe se eu entendi mal, uma reforma completa pode ser feita. O que não pode ser feito é uma nova Constituição. Por que não pode ser feito? A nova Constituição depende da ruptura da ordem, o que não ocorre nesse momento. E o próprio Supremo não permitiria. Então, nós temos uma ordem jurídica estabelecida, funcionando, com todas as instituições. Então, não há motivo de fazer uma nova Constituição. Há motivo, sim, de reformá-la em quase todos os aspectos, preservadas as cláusulas pétreas, que dizem respeito à forma federativa, à divisão dos poderes, aos direitos individuais, que é o artigo 5º. Agora, é interessante observar, o senhor tocou num ponto importante, que também é fácil mudar por proposta por PEC, que é a questão da vinculação orçamentária. Isso, de fato, é um erro. A vinculação excessiva, ela inibe não só o Poder Executivo, mas também o Legislativo ao fazer o orçamento. Isso dificulta a gestão de presidente, dos governadores e dos prefeitos. Por coincidência, recebi hoje aqui em Belo Horizonte, onde estou indo para Brasília amanhã cedo, mas prefeitos eleitos, e alguns comentaram isso, a dificuldade que é administrar com essa vinculação. Mas justiça será feita. A primeira grande vinculação, que é da educação, que chega a 25%, e eu não vou discutir o mérito dela, que de fato a educação é muito importante, remonta ao regime militar. Foi uma emenda do famoso senador João Calmon, da então Arena do Espírito Santo, na década de 70. Foi ali criada a vinculação da educação, que é a maior de todas. Então, reverter isso não é fácil, mas chegará o momento de fazê-lo, até porque a própria mudança da curva demográfica levará certamente à modificação dessas questões das vinculações, que não são próprias de uma gestão pública moderna. Nesse ponto, eu acho que a revisão é positiva. Há uma possibilidade agora, na PEC emergencial, já de um avanço, que é somar o percentual da educação com a saúde. E aí o gestor ficaria livre, porque hoje é 25 e 15, então muito amarrado. Muitas vezes passa na saúde, sobra na educação. Então, a fusão dos dois já é um passo. Não é o ideal, mas já melhora um pouco. Mas essa ponderação que faz tem sentido. Marli, a tua vez, Marli. Vamos lá, senador. Parabéns, nós estou vendo como o senhor é querido, né? Todo mundo elogiando muito, muito a sua participação. Fico feliz. O nosso instituto, o Instituto Unidos pelo Brasil, ele nasceu com o objetivo de traçar um desenvolvimento para o país, mas muito voltado para os empreendedores, né? Nós vemos diversos países onde os empreendedores são supervalorizados, e no Brasil, infelizmente, o empreendedorismo, ele não é valorizado, ele não é tão respeitado assim, muitas vezes até é visto como um vilão, ao invés de ser o bem que promove empregos, né, gera empregos. E nós hoje já estamos com quase 150 ou mais de 150 participantes no Instituto Unidos pelo Brasil, e eu gostaria de saber se você tem alguma sugestão de como nós poderíamos fazer para que a sociedade enxergue o empreendedor como o bom que ele é, né? O tudo de bom que é um empreendedor, que realmente acaba gerando empregos e desenvolve a economia no país. Como nós poderíamos ser mais respeitados e fazer um trabalho junto aos políticos, junto ao parlamento, em conjunto, né, com vocês, para que a gente possa realmente desenvolver a economia do país. Muito obrigado, senhora Marli, e eu lhe dou razão plena, porque isso é uma verdade. Em muitas palestras eu falo que nem parece que a Constituição brasileira é de um Estado capitalista, porque houve uma decisão na Constituição de 88, corretamente, que nós somos uma sociedade capitalista, ou seja, o lucro ele é protegido, ele deve ser buscado. Não é claro que a empresa também está lá, a sua responsabilidade social, mas o lucro não pode ser combativo com uma coisa ruim. Então, criou-se no Brasil, em muitas esferas, infelizmente, um sentimento contra o empresariado, contra a atividade do empreendedorismo, contra a possibilidade de ganhos. E isso, inclusive, partindo de órgãos do poder público, para espanto de todos nós. E eu concordo com essa posição. Então, objetivamente, a sua indagação, o Instituto, e eu tenho dito isso também a várias outras entidades que têm esse mesmo perfil, tem de fazer um trabalho muito importante de um convencimento positivo, de altíssimo nível, com debates, com seminários, exatamente com essas lideranças do setor público. Não é com político, ela pode se espantar. O mundo político, até porque quem é eleito com essa ideologia contrária, esse não adianta, porque ele tem essa ideia e ele é livre para tê-la. Então, o trabalho são com os órgãos de controle,
com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, que são membros de carreira, que são permanentes, concursados, qualificados e preparados, mas que muitos têm pouco conhecimento ou algumas ideias que não são adequadas, digamos assim, ou pelo menos, como eu disse, um desconhecimento, sobre o que é o empreendedorismo, como que é o resultado disso. Não sei se sabem, eu me esforcei muito, quase fui crucificado, ao apresentar um projeto de lei que se transformou na Lei 13.655, de 2018, que é a chamada Lei da Segurança Jurídica, que modifica a introdução do direito brasileiro do Código Civil. O que objetivou essa lei? Exatamente criar um mínimo de segurança ao gestor público, para ele não assinar hoje um ato e ser processado amanhã, porque hoje o gestor tem medo. O gestor honesto, correto, tem pavor de assinar qualquer papel. Então, ele não assina, e ao não assinar, não faz nada, não é processado, mas também paralisa a administração. Mas, pior do que isso, essa lei determina que o juiz, a autoridade de controle, quando vai dar um ato, fechando uma empresa ou tomando uma determinada medida, ele vai pesar na sua decisão as consequências do seu ato. Vou dar um exemplo concreto. Vem um juiz e fala, suspende a coleta de lixo naquela cidade porque o contrato está irregular. Olha, o senhor sabe, suspendeu a coleta de lixo durante 3 dias, a cidade entra em calamidade pública. Então, o magistrado tem de pensar nas consequências. E no Brasil, muitas vezes, não havia essa concepção. Então, fizemos essa lei, e foi muito debatida, eu fui muito criticado por órgãos de controle, que eu estava querendo cercear a autonomia dos poderes. Não, o objetivo é criar um ambiente, como eu disse sempre, a minha posição sempre é de diálogo, é de convergência, é de que as partes conversem. Eu, quando governador, temas mais polêmicos, convidava o Ministério Público, eu fiz aqui uma PPP do sistema penitenciário. Desculpe estender um pouco, presidente Nabil, mas é um exemplo interessante. O sistema penitenciário brasileiro é medieval. Então, professor, eu tinha um aluno que trabalhava comigo, fez concurso, ele foi para estudar em Londres, na Escola de Economia de Londres, a London School, e foi estudar PPP. Eu falei, estude a PPP penitenciária, que eu sei que lá é avançado. Ele veio, nós criamos um modelo. O Ministério Público falou, não pode. Penitenciária é atividade só do governo, não pode ter PPP. Eu falo, mas por quê? Onde é que está essa proibição? Pode, não pode, pode, não pode. Aí eu conversei com o Ministério Público e falei, olha, eu vou iniciar o processo, vocês entram na justiça, mas não embargam, deixa correr. Se lá na frente ganhar, eu não homologo a licitação. E assim foi feito. E a justiça nos deu a autorização e as PPPs aqui de Minas são os melhores presídios, se é que eu posso dizer assim, do Brasil, que são a PPP penitenciária em Ribeirão das Neves. Então, tem de haver diálogo. Então, por isso é muito importante o Instituto Comunista do Brasil buscar as autoridades para mostrar o lado do empreendedor, que é um lado com dificuldades, porque eu sei, a minha família de servidores, meu pai era de empresários, então eu sei a dificuldade que é abrir um comércio, fechar o comércio. Fechar, então, é um pesadelo, porque a pessoa não consegue fechar, fica o resto da vida aquilo assombrando o empresário que fechou o seu negócio. Então, essas alternativas têm de ser feitas. Então, acho que tem de procurar essas autoridades, menos o mundo político e mais o mundo institucional. É uma mera opinião singela que eu ofereço. Senador, foi uma alegria, um privilégio tê-lo aqui no nosso debate, com certeza pelos elogios que estão aí sendo comentados no grupo de WhatsApp. Nós vamos pedir que logo, logo o senhor retorne com todo o seu conhecimento, porque essa 1h30 passou muito rápido, e eu queria, em nome do Instituto, em nome do Conselho, em nome da nossa diretoria, de todos que estão participando hoje nesse debate, agradecer a sua presença, agradecer a esse conteúdo extraordinário que a gente aprende sempre, e nós vamos estar juntos, com certeza, em Brasília, almoçando, pedindo aí o seu apoio, que o nosso grupo veio para ajudar a fazer uma mudança tão importante para o nosso país. Nós vamos ser fazedores a partir do ano que vem, se Deus quiser, com mais de 200 empresários fazendo parte do nosso instituto. Muito obrigado, e eu deixo a mensagem final para Sua Excelência poder nos brindar com fechamento. Muito obrigado, presidente Nabil. Agradeço as vossas palavras, agradeço a todos aqueles que fizeram aqui os comentários no chat, essa oportunidade. Mais uma vez, reitero os meus cumprimentos pela iniciativa da criação do Instituto. Eu acho isso fundamental. A sociedade civil tem de se organizar, tem de se mobilizar, tem de levantar suas bandeiras, volto a dizer, com diálogo, com convergência,
sempre com ponderação, porque também no grito, que não é o caso aqui, obviamente, não chega a lugar algum, e eu acho que é muito importante. Há muito que se dialogar, há muita disposição do Congresso e também nas suas autoridades, que eu convivo bem em as autoridades em Brasília. Então, eu quero dar parabéns e me coloco no meu gabinete, como senador da República, por meu estado, Minas Gerais, à disposição, que todas essas pautas reformistas têm a minha simpatia e o meu apoio. Muito obrigado, parabéns ao Instituto e longa vida aos trabalhos que realiza. Então, vamos abrir o microfone e uma salva de palmas para o senador, por favor.